Quantas vezes você já não deve ter ouvido falar, pô, é só você ter um pouco mais de vontade que você vai conseguir. Pô, se dedica mais aqui, ó, bota mais vontade nisso que você vai ter resultado. Afinal, assim, a força de vontade, ela pode ser aprendida, a força de vontade, ela nasce com a gente ou não nasce, e quem nasceu já tem, e quem não nasceu já era, tá ferrado. Esse é um tema em que eu estou trazendo aqui para estudo, porque é basicamente o livro que eu estou estudando agora é sobre o teste de Marshmallow, um teste muito famoso sobre que revela como a gente controla e como a gente pode ou não aprender a nossa vontade, né? Como a gente pode ter um autocontrole. E o que que é? O que que é basicamente a gente ter um autocontrole, como o termo já diz, né? Mas tem que ser exemplificado, é nós conseguirmos nos controlar. E basicamente esse controle está, não dá para dizer que está ali relacionado com a força de vontade, né? Se eu consigo me controlar, eu tenho uma vontade. Então, assim, como é que eu vou esmiuçar, né? Bom, de início eu ainda estou no início do livro, né? De início eu estou no início. Mas, basicamente, eu vou aprimorando esse conhecimento e vou trazendo cada vez mais para cá para os vídeos em Catarse. Terminei de ler hoje, falei, bom, por que não um vídeo, né? E por que esse assunto? Porque tem uma relação direta comigo e, naturalmente, tem uma relação direta com muitas pessoas que me seguem. Bom, aqui a gente já falou muitas vezes sobre depressão e ansiedade, então eu me considero uma pessoa que passou e ainda tem depressão de certa forma, e também tem um elevado índice de ansiedade. Então, naturalmente, de tempos em tempos, eu preciso ter sempre controles cada vez maior sobre mim. Cada vez maior, não, mas controles cada vez mais eficientes para não permitir que um momento de depressão chegue até mim ou a minha ansiedade perca o seu controle, né? Bom, e eu tenho até exemplos de vida que eu poderia citar e falar sobre. Pô, Vitor, você sempre teve essa vontade? É algo que eu recebo muito no meu direct, né? Eu sou um cara que tenho muitas formações e conhecimentos destrinchados, aleatórios. E com muita frequência eu recebo pergunta: pô, Vitor, como é que você consegue ter vontade para fazer isso tudo? Como é que você consegue fazer isso tudo? E basicamente, não quer dizer que eu faça muitas coisas. Eu fiz do limão uma limonada. Por eu não saber quem eu queria ser quando crescer, por eu não saber quem eu queria ser de verdade, eu fui testando muitas profissões, muitas ações, e isso foi trazendo muito conhecimento para mim. Inclusive, eu posso dizer, eu não sou especialista de assunto nenhum, mas eu posso considerar que eu conheço um pouquinho de cada coisa que está no meu universo. Tá passando um helicóptero aqui agora. Hoje é dia 15 de janeiro. Bom, vamos chegar ao ponto, né? Força de vontade. A gente acaba, por muitas vezes, sendo taxado como não tendo vontade. Pessoas ao nosso redor mencionam que, pô, você tá com preguiça de fazer algo. Quando na realidade, o que eu venho identificando em mim, e dentro também da psicologia, né, de novo, fundamental, eu tenho um acompanhamento de psicóloga, é que a grande questão é que eu não encontrava valor em muitas coisas que eu fazia. Isso é um primeiro passo. Pito, o que que é o valor, né? O que que é o seu valor? Bebe água. Não é o valor monetário, é o valor da crença, do que eu acredito, a cultura que está aqui na minha cabeça. Por muitas vezes eu entregava trabalhos e funções, e até na escola, de situações em que eu não acreditava muito. Os ambientes em que eu participava é como se eu observasse a pessoa que está ali lecionando, ou conversando, ou falando, e eu não sentia uma verdade vindo daquela pessoa, eu não sentia que aquela pessoa tinha domínio do que ela estava lecionando ou falando. E aquilo me fazia descredibilizar um pouco o que eu estava aprendendo. E por perder essa essência, por não ter esses valores parecidos, porque eu entendo que, pô, por mais que a pessoa não entenda do assunto, eu acho que ela precisa se dedicar para se aprofundar e conhecer melhor. E quando eu percebia que a pessoa não entendia daquilo que ela estava falando, me desconectava e eu não conseguia prestar atenção. Isso é um fator que, pô, me trouxe muitos problemas na escola, principalmente, né? Eu sempre fui um aluno nota 7. Tirava minhas notas altas quando eu me dedicava e já tirei muito zero também na vida. Mas eu sempre fui um aluno ali na média, que eu passava, eu estudava o suficiente para aprender e para passar de ano. Ou melhor, deixa eu corrigir. Eu estudava o suficiente para passar de ano, não para aprender. Então, por muitas vezes eu sabia dos assuntos para passar.
E eu não era um profundo conhecedor. E por muito tempo eu fui levando isso até o ponto em que eu percebi que eu só estava estudando para passar. Faculdade, cursos, enfim. E o que fazer, né? O que eu faço com isso? Bom, um dos primeiros pontos, é claro, vem a psicologia, né? A psicologia é um dos grandes fatores que me ajudaram. A minha família, né, também me deu muita base para poder encontrar o que estava de errado dentro da minha compreensão. Não era, na verdade, dentro de mim o erro. Na verdade, eu estava sempre me enquadrando em setores e locais que não faziam parte do que eu acreditava. Então, eu me condicionava a aprender o que era necessário para viver bem naquele todo, conseguia, e é claro, a conta chegava uma hora, porque eu não estava satisfeito com aquilo, mas eu precisava viver com aquilo porque a vida me ensinou que, bom, você tem que estar ali socialmente bem adaptado, bem posicionado, mas no fundo eu não estava feliz. Eu estava ali cumprindo hora, cumprindo carga, mas não estava feliz. E aí, de novo, né? Você vê que tem toda uma ligação para quem acompanha o Diário de um Ansioso até hoje, tem toda uma ligação. Aí entra o álcool, né? Muitas vezes fugindo da minha compreensão, para poder aceitar aquilo que eu estava fazendo e conseguir conviver bem com coisas que eu não acreditava. Mas eu precisava, porque a sociedade pedia aquilo de certa forma. Então eu começo a, dentro da psicologia, ter um estudo de autoconhecimento, né? Conhecer melhor como que eu funciono, como as coisas dentro de mim funcionam, aqui na mente, no coração, interpretar sentimentos, interpretar sinais, conseguir observar o todo, ver que o problema, às vezes, e na maioria das vezes, não tá no outro, o outro tá num momento diferente do meu. Então, assim, pô, a vida, na verdade, está me mostrando que, cara, eu não encaixo aqui. De repente, eu tenho que procurar outro local. Mas não estou encaixando mais ali. E quando eu insistia em encaixar ali, aí vinha sentimento, depressão, ansiedade, porque eu não queria estar ali, aquela era a verdade, mas eu não sabia disso. Hoje eu sei que esses sinais me mostram que eu não quero. E aí, pô, Vitor, você tá falando tal, 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 e a tal da força da vontade. Aí entra a força da vontade. E aí eu vou beber uma água, aquele momento de pausa. Por quê? Uma vez identificado o que eu de fato sou, quem é Vitor? O que Vitor quer? O que Vitor gosta? O que o Vitor não gosta? Eu começo a descobrir de fato aquilo que me traz interesse. E quando eu tenho interesse, eu começo a ter vontade de correr atrás daquilo que me interessa. Então eu começo a resolver isso. Eu começo a perceber que, bom, se eu não me conecto mais aqui, e isso aqui não está me causando mais tanta depressão e ansiedade, eu começo a sair mais disso e procurar outros dentro do universo que se enquadrem com o que eu acredito, eu começo a ter uma sensação de prazer interna. Ou seja, eu não estou cuidando só da psicologia da minha mente, de ficar bem, para insistir no erro de que me causou mal. Eu saio e começo a observar o que me faz bem. E a partir do momento que eu começo a observar o que me faz bem, me parece que a vontade de correr atrás, a vontade de estudar, a vontade de executar, a vontade de ser eu, fica cada vez mais forte. E é claro, eu ainda vou aprofundar isso no livro, né? Eu estou falando só sobre a introdução do livro, mas é algo que eu conheço do estudo sobre Vito, como eu venho sendo nesse dia a dia, e eu acho que o livro vai trazer mais evidências para eu consolidar isso que eu estou falando com vocês. Como é que eu estou resolvendo isso tudo? Como vocês viram, mais uma vez, é importante ressaltar. Observo o que me causa mal, me afasto um pouco, começo a observar o todo para ver, cara, onde eu posso encontrar coisas que se assemelham com o que eu acredito e que eu quero fazer. Isso me parece que desenvolve ainda mais a minha vontade de executar aquilo que eu pretendo, e isso se consolida. E, pô, Vitor, como é que você vai ter evidência sobre isso se você não leu no livro? Porque eu tô vendo na minha prática, de novo. Diário de um Ansioso é a primeira temporada. A gente já tá na quarta temporada, falando de novos propósitos. Todas as mudanças que eu faço, desde lá de trás, e vem trazendo até hoje, elas vêm me mostrando que, à medida que eu insisto em hábitos que me fazem bem, a minha rotina começa a se consolidar. Hoje, como é que é a rotina de Vitor? Eu acordo, eu tomo um café da manhã, eu arrumo, dou uma leve arrumada na casa, levo Joana para a escola, estudo, faço atividade física, sei lá, faço a escrita, trabalho.
Eu tenho a minha empresa que cuida de outras empresas, eu tenho a minha participação no Felipe como imagem, eu tenho a minha própria imagem que precisa ser gerida, como esse conteúdo que eu estou fazendo para vocês. Enfim, a minha rotina vai até o fim do dia. A minha rotina hoje ela está bem determinada. Dentro dessa minha rotina bem determinada, eu tenho meus hábitos, o que eu gosto de fazer. Estudar, comer, trabalhar, tocar um violão, coisas assim do tipo. E a cada dia eu repito essa rotina. E dentro dessa rotina, eu vou observando o que está sendo bem sucedido e o que não está. Antigamente, para você ter um exemplo, trabalhando com finanças, eu anotava muitas coisas no caderno. Então, assim, eu fazia balanços no caderno. Isso na época dos meus pais, principalmente, eu aprendo com eles. E à medida que a tecnologia avança, eu começo a ver que, bom, planilhas de Excel me ajudam mais. Então você vai vendo, eu tinha um hábito de escrita de balanços. Dentro desse hábito, eu aperfeiçoei para um hábito de Excel. Dentro do hábito do Excel, você vai desenvolvendo outras coisas. Isso é desenvolver um hábito. A mesma coisa com o estudo. Eu não aprendi sabendo ler, escrever. Eu não aprendi sabendo estudar. Eu vou criando técnicas. E essas técnicas vão se aperfeiçoando, melhorando e me fazendo aprender cada vez mais. Aí você começa a ver. Aí você vai repetindo isso tudo para cada hábito diferente daquela rotina. E aí entra de novo a força de vontade. Por que a vontade aparece para mim? Porque eu tenho prazer naquilo que eu estou fazendo. Se eu tenho prazer, eu vou aperfeiçoando para ser cada vez mais prazeroso e cada vez mais efetivo. Ou seja, para trazer resultados em menos tempo. Se antes eu gastava, sei lá, 1 hora num balanço escrito à mão, né, no caderno, eu começo a gastar, sei lá, 40 minutos, 30 minutos numa planilha Excel. Isso me parece ser o conceito de viver. Você estabelece uma rotina, você passa aquela rotina com grandes hábitos que você repete todos os dias e você vai aperfeiçoando. E aí entra a cerveja, por exemplo, que me atrapalhava. Tomar um álcool, né, a cerveja no fim do dia, no dia seguinte aquilo atrapalhava. Então a minha rotina ia pro escambau. Então como é que eu vou ter força de vontade para executar algo se eu já estou sem energia por ter bebido no dia anterior? É mais um exemplo que eu trago para vocês. Tomar minha águazinha aqui, ó. Então, assim eu resolvo e assim a vontade parece começar a crescer dentro de mim. E o meu autocontrole começa a ficar mais forte. Mas veja bem, amiga, amigo, eu falo do Diário de um Ansioso desde novembro de 2023. Estamos em 2025. Para quem vem me acompanhando e vem tentando se conhecer, cara, é muito tempo. Não foi do dia para a noite que eu tive respostas. E se você não entender isso, que vai demorar tempo a sua mudança, a sua transformação, se você achar que, pô, vai virar o ano e eu vou fazer promessas e que eu vou mudar e 15 dias depois essas promessas vão pro ralo, você não vai conseguir mudar. E o que é mais importante, que eu sempre falo aqui, o meu objetivo é não faça que nem eu. Desculpa, um arrotinho. Não tenta igualar as coisas que eu faço. Isso tá dando certo para mim. O meu objetivo é fazer com que você aí do outro lado filtre tudo que chega na sua vida. Filtrar. Sabe aquele coador de café que você bota ali o café, vai coando e tal? É você conseguir. Cara, deu um exemplo esdrúxulo, enfim. Mas o objetivo é que você daí do outro lado, que me acompanha, comece a filtrar e desenvolver o seu próprio caminho. Você observa as minhas ações, o que eu faço para mim mesmo, mas você consegue mudar aí do teu lado também, do jeito que vai funcionar para você. Procura ajuda profissional, se abrace das pessoas que gostam de você de verdade ao redor, mas principalmente você, goste de você que está aí do outro lado. Goste da sua companhia. Se conheça. O álcool me fazia não me conhecer, me trouxe muitos problemas, mas esse não é um vídeo sobre o álcool e nem estou dizendo para você, pare de beber. Mas não, era um problema que eu tinha e que me trouxe, quando eu paro de consumir algo que é nocivo para mim, eu começo a me conhecer muito mais. Eu me conheço muito melhor, a ponto de entender finalmente, né, o resultado. A gente está falando de força de vontade. Meu problema não era a força de vontade. Meu problema era aplicar a força de vontade em coisas que não faziam sentido para mim. Agora eu estou começando a aplicar a força de vontade em coisas que fazem sentido para mim. Eu ainda vou aprofundar esse estudo, esse conhecimento, vou trazer coisas mais qualificadas dentro da leitura que eu estou fazendo, trazendo mais evidências, mas de fato, nesse momento, é o que eu aprendi. Então, lembrando sempre, né? A gente está sempre em transformação. O que eu aprendi hoje, o que eu sei agora, vai mudar amanhã, vai mudar daqui a alguns meses. E isso, para o ser humano, é fundamental. Ter essa noção de que nós estamos em constante evolução, que vamos errar, vamos acertar e vamos acertar. E onde eu quero estar, cada vez mais
trazendo dentro dos meus valores a minha missão de vida pessoal, cuidar da minha família, cuidar das pessoas que eu amo. E se eu sou uma pessoa em evidência hoje, se hoje eu tenho, graças ao meu querido amigo Felipe, eu posso falar com mais pessoas graças à internet, eu trago o que está fazendo bem para mim. Vai fazer bem para você? Não sei, não repita, mas o que eu digo é: busque dentro de você as suas respostas. Busque ajuda profissional para encontrar suas respostas, porque me parece que dentro de mim as respostas estavam dentro de mim esse tempo todo. Eu só não sabia usar. Eu estou aprendendo a usar. E a vontade é uma delas. Força de vontade é uma delas. Eu não nasci com ela. Na verdade, assim, eu nasci com ela. Todos nós nascemos. Mas eu usava de maneira errada. Minha amiga, meu amigo, é isso. Do nada aqui, estudei, aprendi, pá, vou fazer um vídeo. Pei. O importante é, siga o meu WhatsApp aqui, que anuncia quando tem conteúdos importantes. Então, assim, quando tem live, por exemplo, eu aviso. Tá aqui na descrição do vídeo. Você entra ali, quando tiver alguma coisa importante que eu quero me comunicar com você, você vai saber por lá. Porque é tipo, mandei um WhatsApp pra você aí, recebe, entra aí, vê lá o que eu produzi. No mais, me conta a tua experiência, de que você sabe sobre vontade. O que você pensa? Você concorda? Você discorda? Vamos conversar sobre isso, porque eu converso com a galera que comenta aqui nos vídeos. Para mim é muito importante, porque eu passo a entender o que eu tô falando está traduzindo de importante para as pessoas que me seguem. Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.